Bem-vindo ao Mindcast, seu canal de autoconhecimento, de expansão de consciências aqui no Instagram e agora também no YouTube, tá? Já deixo avisado que se você está assistindo essa live como gravação, acessa o YouTube, Mindcast do Alex, porque lá você, além de se inscrever no canal e fortalecer a gente, também pode assistir a live, de repente, em segundo plano, com mais tranquilidade, tá? E, bom, hoje tenho uma convidada muito especial, a Ariane. A Ariane é mentora, agora também expandindo a sua carreira e vai falar com a gente um pouco sobre a história de vida dela, como todo esse movimento começou e traz para a gente o tema percepção e amor próprio, né? Amor próprio que é um grande desafio de compreender, né? O que é o significado real de amor próprio. Bom, eu tenho certeza que você que acompanha aqui com a gente vai gostar muito de conhecer a Ariane. Eu espero que a transmissão esteja boa, o áudio bom. Estou com uma musiquinha de fundo aqui. Se interromper, vocês me avisam. Ariane entrando. Oi, Ariane, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Seja bem-vindo ao Livecast, viu? Obrigada. Agradeço pelo convite. Agora, fala uma coisa. Você trouxe o tema de percepção e amor próprio e se apresenta. Fala pra gente quem você é, o que você faz e fala um pouquinho desse tema também, por favor. Bom, eu sou a Ariane Tamanarra. Eu trabalho com esse processo de autoconhecimento já faz 10 anos, né? Isso também reverberou na minha vida, né, no começo. E eu faço processos individuais, né, treinamentos. Então eu tô assim nessa caminhada já faz bastante tempo. E, na verdade, eu trouxe, né, vamos dizer assim, esse tema, porque ele faz muito parte da minha vida. Porque tem tudo a ver, assim, quando você começa realmente a se conhecer, você começa a entender realmente o que que é você se amar, o que que é você poder compartilhar amor com as outras pessoas. E tudo isso também tem a ver com a percepção, né, da nossa história, de tudo aquilo que a gente veio experienciando, né, até esse momento da nossa vida. Porque vamos dizer assim que a nossa mente ela é associativa, então ela sempre traz o passado para o presente. E se a gente às vezes sente um limite no hoje, às vezes isso vem de uma experiência passada. Então isso que começou a reverberar na minha vida depois que eu comecei o quê? A me conhecer, a me entender, a ter mais amor por mim, porque antes eu buscava muito amor nas outras pessoas, né? Eu estava buscando amor fora de mim. E depois que eu comecei a entender todo esse movimento, né, interno, e descobrir, né, que o amor já está dentro da gente e a gente está aqui realmente para compartilhar amor com as outras pessoas. Isso para mim foi muito importante. E foi tudo isso que eu vim fazendo na minha vida, o quê? Mudando a percepção, né, das experiências que eu tive lá no passado, aprendendo com elas e me desenvolvendo, me evoluindo como pessoa, como ser humano. E automaticamente isso vai para o nosso profissional também. Sim, sim. E, bom, eu sempre trago aqui para as pessoas, porque eu sempre acredito que tem um ponto de virada de chave quando entra o autoconhecimento, mas compartilhe um pouquinho da sua história para a gente, como é que foi que o autoconhecimento entrou na sua vida e esse ponto de virada, como é que foi para você? Teve um momento assim que você sentiu, que você falou, nossa, deu aquela abertura, assim, como é que foi até chegar nesse ponto? Bom, para mim tudo começou, né, quando, na verdade, você trouxe isso para mim, né? Porque Sim. assim, vamos dizer, nós estamos casados, né, hoje há 17 anos, né, que nós estamos juntos. E quando isso veio para minha vida, né, foi um estalo assim, porque quando a gente começava a conversar sobre isso, a gente falou assim, será que é só a gente que fala sobre isso? Será que a gente está ficando meio louco? Né, porque era muito diferente as conversas, eram mais profundas, né, e a gente tinha mais uma questão de trazer autorresponsabilidade para a gente, da nossa própria criação. Todo tempo a gente está criando uma realidade, mas que realidade é essa que a gente está criando? Então isso foi muito importante, né, porque foi o start de entender que nós somos criadores, né, da nossa própria realidade, e todo tempo a gente está criando, mas o que a gente está criando da nossa realidade? Sim, sim. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. Tá bom, é que você só pulou a parte da sua história, que eu queria que você contasse a sua história até chegar no autoconhecimento. Como é que foi todo esse momento? Porque você já começou do autoconhecimento em si, e nossa, lógico que essa parte foi maravilhosa, né?
agora já ficou bem claro para as pessoas que nós somos casados, né? A Ariane é minha esposa. E é bem legal porque esse processo, de certa forma, nasceu quase que junto, né? Um pouquinho antes veio por mim, mas logo depois a gente se conectou. Mas olhando para você como pessoa, como profissional, internamente esse ponto de virada ele deve ter sido muito importante. E aí é onde vem acho que esse contraste, sabe, Ariane? De ter a história antes, a história depois e de quando isso acaba virando profissão, sabe? Como que é esse movimento para você? Como que é essa parte antes e depois do autoconhecimento? Ah, antes era bem difícil mesmo, porque eu era uma pessoa assim muito reativa, né, às situações, às pessoas. Eu via as situações muito de uma forma muito negativa, né? Eu não conseguia olhar para as situações e entender, né, o real significado daquilo, né? Por que que aquilo estava acontecendo na minha vida? Então eu me vitimizava muito, né? E realmente era criação de dor e sofrimento todo o tempo, porque eu vivia com uma mente assim muito perturbada, né? E na verdade, assim, tudo isso começou a reverberar em mim, né, na verdade, quando eu comecei a entender tudo isso. Né, e isso começou o quê? A transformar a minha vida, né, transformar meu próprio eu. Mas é que eu também vim de uma família bem humilde, né, de uma situação bem difícil na infância, né, porque eu tive pouco tempo, né, de convivência com a minha mãe. Né, meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Né, então, quando eu tive 6 anos, eu fui morar com a minha tia. Né, passei um ano lá. Né, e para mim foi bem difícil porque eu sentia muita falta dos meus pais. Eu sentia muita falta da minha mãe. Às vezes eu chorava toda noite, né, até dormir, né, porque eu não conseguia entender, né, por que que minha mãe ela não queria ficar comigo. Ela acabou ficando com meus dois irmãos e ela, né, me mandou para casa da minha tia. Então isso para mim era bem desafiador, né, no começo, começar a entender tudo isso. Né, para uma criança de 6 anos era bem desafiador. Né, e depois, mais para frente, né, aí quando eu cheguei na minha fase da adolescência, eu comecei a, a sentir, né, vamos dizer assim, carências, apegos, né, então eu não conseguia entender muito bem por que, né, eu sentia tudo isso. Mas aí, quando o autoconhecimento veio para minha vida, eu comecei a entender que isso tinha a ver, né, com a minha experiência de vida, com tudo aquilo que eu passei, com todas as dificuldades que eu tive. Né, então, tudo isso começou a reverberar para mim quando eu comecei a ter conhecimento. Né? Quando eu comecei a ter esse conhecimento, para mim foi muito importante, porque foi um ponto de virada para entender, né, minhas próprias carências, entender a minha falta, né, tudo aquilo que eu sentia, né, de verdade dentro de mim, né, que estava me reverberando no meu hoje. Né? Por isso que para mim foi muito importante eu conseguir trabalhar tudo isso, sabe, entendendo, percebendo as coisas de uma forma diferente. Né? Então, isso tem a ver com perdão, com auto-perdão, né? Tem que ter todo esse trabalho interno, e realmente não é fácil se fazer isso. Né? Mas se você tem um desejo que é do fundo do seu coração, você tem objetivos na sua vida, que nem eu sempre tive o objetivo de ter uma família, de construir um relacionamento, mas eu sentia muita dificuldade de construir isso. Por quê? Porque toda a minha história, ela estava reverberando no meu hoje. Né? Você, mais do que ninguém, sabe disso. Né? Das dificuldades que a gente teve, de tudo aquilo que a gente precisou trabalhar dentro do nosso relacionamento, né, para poder fazer isso dar certo. Né? Porque não é à toa que a gente está há 16 anos juntos hoje, né, e todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Né? Então, eu tive que trabalhar muita coisa interna dentro de mim, que foram as minhas carências, meus apegos, né, tudo aquilo que eu jogava para cima de você. Sim. Eu não estou trazendo muito nós para não tirar o foco de você por enquanto, mas depois eu lógico que não tem como falar de você sem falar de nós. Mas como é que foi para você o seu ponto de virada, assim, onde você de repente, pum, sabe, caiu aquela ficha assim, de falar, caramba, é possível ser feliz, é possível se libertar desses sentimentos, é possível começar uma construção mais consciente, assim, teve algum momento que você se lembra, assim, que foi muito importante, assim, para você? Foi muito importante quando tudo isso veio para a minha vida, né? Porque a gente estava num relacionamento super difícil, ruim, né? A gente estava para se separar, basicamente. A gente estava com problemas financeiros, né? E a gente estava, né, passando por desafios muito, né, críticos, né, naquela época. E quando o conhecimento ele veio, né, então foi o start, o ponto de virada para entender a autorresponsabilidade. Porque eu cobrava muita coisa de você, né? E eu também deixava muito a minha vida em segundo plano, né, vamos dizer assim, para viver a sua vida. E isso para mim era bem difícil.
E esse foi o start de virada para entender tudo isso, né? Para começar a trabalhar tudo isso. Então, isso que começou o quê? A ajudar a melhorar tudo, né? Melhorar a forma da gente perceber a nossa relação, o porquê, né, de tanta cobrança, o porquê, né, que eu, né, me deixava, né, e fazia tudo para as pessoas, mas isso também não era só no relacionamento, isso também era com amizade, era com qualquer tipo de relacionamento, porque eu não sabia dizer não para as pessoas, né? Então esse era realmente o meu desafio, saber falar não, né, saber me colocar em primeiro lugar, né, porque às vezes a gente acha que é arrogância a gente se colocar em primeiro lugar na nossa vida, né, e a gente acha que, né, a gente está sendo uma pessoa ruim se eu falar não para outra pessoa, né, mas hoje eu consigo entender tudo isso de uma forma bem diferente, né, sendo mais assertiva. Então, vamos dizer assim, que esse foi o ponto de virada, foi quando, né, a gente estava numa situação bem crítica e o conhecimento ele veio, né, e deu esse start de mudança. É verdade. Na verdade, foi até essa reconstrução do nosso relacionamento que evidenciou que toda essa nova percepção, ela não era uma coisa muito louca ou diferente, era algo que estava trazendo resultados, né? A gente via já a comunicação melhorando, os processos, e mesmo depois daí, acho que a gente pode até um dia fazer uma live para falar só sobre esse processo, porque daria assim, sabe? Porque todo esse processo são 17 anos, esses 17 anos, pelo menos 10 reconectando, né? Olhando sempre, reformulando toda a relação, tirando as mágoas, achando coisas do inconsciente que a gente às vezes nem acha, que nem sabe que tem. E aí vem muito amor mesmo para a gente conseguir passar por todo esse processo, né? Eu tava na live esses dias, se não estou enganado, com a Cibele, e estava comentando exatamente sobre isso com ela, sobre que a gente descobriu que o verdadeiro amor, ele vem exatamente de quanto você está pronto para auxiliar o outro a transcender a sombra, e não necessariamente da amostra de luz, né? A nossa parte luz sempre se conectou muito bem e muito tranquila, mas quando a gente chegou ao ponto de estar juntos e aí conhecer também a sombra do outro, né? Primeiro era muito difícil porque a gente nem sabia que tinha uma sombra, né? Isso nem Sim. existia na nossa mente. Depois você vai entendendo o processo, e aí com o tempo você vai harmonizando, vai entendendo que você não vai resolver tudo, esquece a ideia de curar a sombra, não vai existir isso. A sombra sempre vai estar ali de uma certa forma, não como algo negativo, mas como algo que traz essa oportunidade de observar nós mesmos e ir construindo, né? E claro que fazer isso numa energia de casal é muito mais forte por um lado, muito mais difícil por outro. Mas conforme a gente foi engrenando esse processo, eu acho que isso foi trazer muita transformação mesmo para a nossa vida, para a nossa história, para a forma como a gente se relaciona com as pessoas. E aí vem para você, tipo, transformar esse autoconhecimento em profissão. E esse momento, como foi? Bom, porque tudo que eu fui aplicando na minha vida, né, é uma coisa que a gente começou a entender que, né, quanto mais a gente, né, consegue fazer mudanças na nossa vida, né, a gente estudou bastante, né, a gente fez os nossos treinamentos, tudo, e quando a gente começou a praticar realmente na nossa vida o conhecimento, né, aí eu entendi, né, a chave para poder também ajudar as pessoas, né, a se entenderem, a se compreenderem, se conhecerem, a se amarem de verdade, porque tem a ver com amor próprio. Quando você vai trabalhando o seu emocional, você tem as suas curas, vamos dizer assim, né, de situações do passado que às vezes você não conseguia perdoar, não conseguia, né, se libertar, né? Conforme você vai conseguindo fazer isso, né, você vai se libertando, você vai libertando a sua percepção, você vai enxergando as coisas de uma forma diferente, né? Então a gente começa a interpretar a vida de uma forma diferente, né? Então isso me pareceu muito assim, mágico e fantástico. E eu falo, meu, né, isso aqui a gente pode ajudar as pessoas também a mudarem a vida delas, porque eu sabia que não era só eu que passava por isso, né? Por isso que a gente fez aquele treinamento de despertar, a gente viu a história das pessoas, como é que era, e como que era um desafio para as pessoas saberem lidar com esses conflitos internos, porque todo tempo esses conflitos internos, eles estão reverberando no externo, né? Porque é aquilo que você estava falando na live ontem, né? O seu mundo interno, ele reflete o seu mundo externo, né? Então não tem para onde fugir. Então, se você não tem muito bem ressignificado as coisas da sua vida, né? Você não tem uma outra percepção da sua história, se você vê a sua história como uma história de dor e sofrimento só, né, a gente cresce com uma percepção muito negativa da vida, né? E a gente não entende por que as coisas não dão certo, a gente não consegue entender tudo aquilo que a gente precisa melhorar, né? E isso que vai, né, vamos dizer assim, fazendo a vida ficar cada vez mais difícil.
Então, quando eu entendi que eu conseguia fazer isso na minha vida, eu entendi um norte também para poder ajudar as pessoas a mudarem a vida delas também. Porque todo mundo tem esse poder interno dentro de si, para fazer essa mudança na vida. Mas precisa do quê? De conhecimento. Se você não tiver conhecimento, é muito difícil você conseguir, dar um start na sua vida de mudança, de entender aquilo que você precisa mudar em si mesmo. Porque é isso que a gente precisa começar a compreender com as nossas experiências que são difíceis, são um desafio na nossa vida. Porque elas estão mostrando alguma coisa, elas estão dando sinais para a gente daquilo que a gente precisa transformar, da nossa transformação interna, daquilo que a gente precisa melhorar em si mesmo. Sim. Você já tem 8 a 9 anos de atendimento como mentor e coach. E aí, o que você sente que você mais aprendeu com esses atendimentos por todo esse tempo, Ariane? Como que é? Porque a nossa experiência de trabalhar com muitas pessoas é muito gratificante, né? A gente vê tantas percepções, porque cada história é uma percepção, cada história é uma metáfora. Normalmente elas sempre vão para o mesmo caminho, ou por caminhos parecidos. Mas a gente aprende muito com as histórias das pessoas, né? O que você sente que essa profissão ela trouxe para a sua vida, esse movimento todo? Porque é diferente, né? Você viver o processo e você transferir o processo. Como que você analisa o que você mais recebeu, talvez ou aprendeu, exercendo a profissão de mentor e coach? Bom, o primeiro ponto, assim, que eu sempre vejo, assim, que as pessoas, que a gente se conecta, elas sempre trazem, às vezes, o nosso próprio desafio. Então, para mim, era muito interessante ver que a pessoa tinha a mesma vulnerabilidade que eu. Então, aí eu lembrava daquele livro do, da comunicação com o inconsciente. E aí ele Ah, falava assim que tinha um intercâmbio de vulnerabilidade. E quando a gente tem esse intercâmbio de vulnerabilidade, a gente consegue se ajudar e ajudar o outro. Então era muito bom quando eu conseguia conectar com a pessoa e eu conseguia dar um caminho para ela, que ela não estava conseguindo enxergar naquele momento, por causa do emocional dela, e aquilo também, vinha para mim. Aquilo eu sentia assim, pô, tudo isso que eu estou falando, eu também estou falando para mim. Então, para mim era muito importante esse intercâmbio de vulnerabilidade com as pessoas. E outra, a gente sempre aprende, com a experiência das pessoas, porque tem pessoas que têm histórias bem desafiadoras mesmo, bem difíceis. sim, E quando você consegue, ajudar a pessoa a perceber a história dela, uma história de empoderamento, de força, de tudo, de superação, de tudo aquilo que ela passou, é muito bom, você conseguir ajudar a pessoa a se empoderar e a fazer mudanças, na vida dela, porque aí os resultados, com a mudança de comportamento, a mudança de sentimento, a mudança de percepção, a pessoa ela consegue, fazer transformações na vida dela, ela consegue ter resultados diferentes, ela consegue conquistar aquilo que ela realmente deseja. sim. A Louise Hay, se eu me lembro bem, no documentário Você Pode Curar Sua Vida, ela fala algo do tipo assim, independente do conflito, ela fala assim, não, eu entendi, na verdade, que se eu conseguisse auxiliar as pessoas a aprender a se amar, qualquer problema seria resolvido. E aí você falando um pouco da sua experiência com o tema que você traz, amor próprio e percepção, aí onde que entra? Porque quando você traz esse tema amor próprio e percepção, você traz isso de você, claro, mas acredito que você também perceba isso com as pessoas, a presença ou a ausência do amor próprio de uma certa forma. Como é que é a sua visão, assim, atendendo muitas pessoas, treinamentos? O que mais sente que as pessoas têm dificuldade é do amor próprio? É isso? É o maior desafio que nós temos? Porque eu acho que eu tenho um pouco de desafio com essa questão de amor próprio. Não vou dizer que eu me amo iluminadamente, porque eu estaria mentindo. Mas como que é a sua visão? Uma coisa assim que eu comecei a entender é que tudo tinha a ver com o nosso emocional, Se você está bem com você mesmo, você vê, tem uma percepção diferente da vida, das coisas que estão acontecendo no seu momento. Agora, quando você tem uma percepção, vamos dizer assim, você não está bem com você mesmo, você tem uma percepção diferente, porque as emoções elas distorcem, a percepção da realidade. Então, como eu comecei a trabalhar o meu emocional, eu comecei a entender que isso tinha a ver com o amor próprio, porque às vezes a gente acha que o amor próprio é cuidar do corpo físico, é fazer exercício, é passar creme, é fazer isso, é fazer aquilo, cuidar do cabelo, ir no cabeleireiro, fazer a unha. Não é só isso. Você também conseguir fazer esse trabalho interno, E
Porque tem pessoas que cuidam muito do fora, vamos dizer assim, do físico, né? Mas por dentro a pessoa não está bem com ela mesma, né? Ela está com uma extrema baixa estima. Né? E aí você começa a entender que isso tem a ver com o emocional. Né? E aí quando você tem essa mudança de dentro para fora, ela é uma mudança que ela é real. Né? Que você não está fazendo para os outros, você está fazendo para você mesmo. Porque às vezes as pessoas, elas se arrumam, né? Se vestem bem, querem ficar bem, mas é para fora, é para as pessoas verem, né? Não é para ela mesma. Então é isso que eu comecei a descobrir, né? Que a gente precisa fazer esse trabalho interno, se bem com a gente mesma, né? E fazer o melhor por nós, né? Não só para os outros, não só para fora, não só para as pessoas verem. Mas esse trabalho interno, ele é muito importante, por quê? Porque ele ajuda a gente a entender a real mudança, que essa real mudança ela tem que acontecer de dentro para fora, não é só por fora, porque senão é uma mudança que ela é muito rasa, vamos dizer assim, que ela, né, dura pouco tempo. Então, se eu não Tá. estou bem hoje, eu não me arrumo, eu fico de qualquer jeito. Mas como que é esse processo mais na prática, na sua visão? O que é esse trabalho interno? Porque com certeza tem a ver com perdão, tem a ver com se libertar de muito sentimento que a gente já não precisa carregar mais, com padrões de programação mental. Como que você acha que é, ou na sua visão, como que é o processo para a gente conseguir fazer esse movimento, desse trabalho interno? Onde Bom, começa? começa, para mim começou no meu relacionamento, né? Quando eu comecei a ter conhecimento, né, e eu comecei a me perceber de verdade, olhar para mim de verdade, olhar mais interiormente para mim, né, e perceber, né, as minhas carências que eu depositava, né, no meu relacionamento, as cobranças, a busca de aprovação, a busca de reconhecimento, a busca de amor fora, né, porque eu sentia um vazio dentro de mim que me fazia buscar o amor fora, né, e o amor ele está dentro da gente, ele não está fora da gente. Se a gente fosse parar para pensar que os relacionamentos eles são feitos, né, para a gente compartilhar o que a gente tem de melhor, não para a gente buscar isso no outro, né, não buscar a felicidade na outra pessoa, né, porque era isso que eu fazia, buscar a felicidade no outro. Né, então aí eu perdi o meu poder, né, porque ninguém vai fazer a felicidade da forma que eu quero. Né, só eu vou conseguir fazer a felicidade da forma que eu quero. Né? E aí eu comecei a entender que eu precisava ter objetivos, que eu precisava realmente, em vez de cobrar a pessoa cuidar de mim, eu precisava cuidar mais. Né? Eu precisava cuidar, né, do meu eu. Então foi todo esse trabalho emocional que eu fui fazer. Mas aí eu entendi que isso tinha a ver com a minha infância. Né? Tinha a ver com a minha sensação de abandono, tinha a ver com o meu relacionamento com meu pai, tinha a ver com o meu relacionamento com a minha mãe. Né? E por isso que eu tinha essa falta dentro de mim que eu ia buscar fora, que eu ia buscar no relacionamento, que eu ia buscar nas amizades. Né? Por quê? Porque no fundo eu não me sentia aceita, né, na minha própria família, eu não me sentia amada pelos meus pais. Então eu sempre estava buscando isso fora de mim. Né? Então quando o conhecimento entrou na minha vida, eu comecei a entender que o amor já estava dentro de mim. E eu estava aqui o quê? Para compartilhar amor. E aí foi o quê? O resgate da minha essência, na verdade. Começar a resgatar a minha essência de verdade, porque quando a gente nasce, nós somos seres puros, nós somos amor. Mas se você olha uma criancinha hoje, né, você vê o quê? Pureza, amor. Né? E aí, quando a gente não sente isso na nossa infância, a gente vai começar a buscar fora. Então, aí eu comecei nesse resgate da minha essência de novo. E o resgate da minha essência era começar a olhar para a minha história com uma outra percepção, né? Compreendendo os meus pais, entendendo, né, o porquê que eles eram do jeito que eles eram, né, por que meu pai, né, na verdade, abandonou a gente e tudo. E quando eu comecei a entender que meu pai também tinha passado pelas mesmas coisas na infância dele, aí foi o start para entender, né, compreender e perdoar. Né, perdoar e entender todo o processo dele, como eu comecei o quê? Compreender o meu próprio processo, porque eu também sei que eu errei com as pessoas, né? Eu também errei com várias pessoas, né? Não era só meu pai que errou comigo, né? Porque todo mundo é ser humano, todo mundo é falho, né? Ninguém é perfeito. Né? Todo mundo tem os seus processos. Aí eu comecei a entender meu pai, compreender, e quando eu consegui fazer isso, eu consegui o quê? Me libertar, né? De ficar buscando isso fora de mim, porque eu falei, pô, hoje eu tenho conhecimento, então hoje eu posso compartilhar amor com meu pai, né? Eu não preciso cobrar dele amor, porque uma coisa que a gente começou a entender foi o quê? Que a gente não sofre pelo amor que a gente não recebeu. A gente sofre por reprimir o amor dentro da gente e não compartilhar ele, porque por causa do julgamento, né? Porque a gente julga muito. Né? E quando eu julgava muito meu pai, né, então eu ficava na falta, na ausência, na falta do amor que ele tinha para me dar, e eu
eu sentia um sentimento tão grande de amor que eu não compartilhava com ele. Né? Então, isso que me doía mais, na verdade, quando eu descobri tudo isso. Né? Me doía o quê? Reprimir o amor que eu tinha por ele. Sim. Mas é um processo, né, para chegar nisso, porque até tirar todas as interferências que os ressentimentos geram, porque nesse sentido, mágoa, ressentimento, frustração, é tudo interferência, né? Tudo interferência. São coisas que é como se isso tudo distraísse a nossa mente do real foco. A gente não consegue simplesmente, tipo, tirar esses pesos de ideias da nossa vida para conseguir se sentir mais conectado com a gente e seguir em frente, né? E é muito desafiador, né? Porque não dá para falar que é um processo fácil. Esse processo levou quantos anos? Uns 3, 4 anos, talvez 5, depois que você já estava dentro do autoconhecimento, né? Sim, com certeza, durou bastante. Por quê? Porque é um processo de você conseguir olhar para dentro de você. É um processo de você olhar para as suas experiências lá atrás. Mas o que me trouxe o norte de trabalhar isso foi o desejo realmente de construir uma família, de ter um bom relacionamento, né, e recuperar o meu próprio eu também. Né? Então, essa começou a ser a minha busca, né, pessoal, Sim. né, de trabalhar tudo isso. Por quê? Porque eu queria ser feliz, né? Eu queria ser muito feliz, assim, eu queria construir realmente um relacionamento bacana, um relacionamento saudável. Eu queria compartilhar amor de verdade. Só que era um desafio, né? Quando a gente tem muitas faltas. Então, aí, como você começa a trabalhar o seu próprio processo, aí você começa a entender o processo das outras pessoas. Né? Porque uma coisa que eu entendi com todo o estudo foi o quê? Que eu comecei a me questionar no seguinte, né? Qual que é o sentido da vida? O que, que eu estou fazendo aqui? Aí eu entendi que eu falei, nós estamos aqui para evoluir e desenvolver como pessoa, como ser humano. Aí a gente está aqui para quê? Para compartilhar, né? Compartilhar amor com as outras pessoas. Mas tudo isso é um processo de desenvolvimento e evolução, né? Que a gente precisa olhar lá para trás, né? Porque isso tudo estava atrapalhando, né? No meu, né, momento presente ali, naquilo que eu estava querendo construir. Né? Então, o único jeito era o quê? Voltar lá para trás e começar esse resgate. Esse resgate da essência, esse resgate do amor, esse resgate da pureza, dessa inocência que a gente foi perdendo, né, conforme a gente foi tendo as nossas experiências. É verdade mesmo. Eu acho que você falou uma coisa que eu realmente ia ressaltar. Se não tiver uma motivação, né? Porque, principalmente quando a gente fala dessa questão de perdão e tal, ainda parece que ressoa muito no sentido do tipo, ah, estou sendo bom para o outro, né? Mas, na verdade, a gente começou a perceber que verdadeiramente o que acontecia? Nós não conseguíamos nos conectar com as nossas melhores partes se nós não estivéssemos em paz com a nossa história. Né? É interessante porque é por isso que é um processo, que é um trabalho interno mesmo. Esse termo que você usou é exatamente o termo. Não existe autoconhecimento sem trabalho interno. Né? Esses dias uma cliente falou para mim assim, você tem algum vídeo aí que eu possa assistir para fazer uma reprogramação mental? Pô, quem dera fosse assim. Você para lá, assiste um videozinho, pá, mudou. Não é assim que funciona o processo. Pelo menos para mim não funcionou assim. Para mim precisou realmente assim, de muita, muita vontade de querer entender por que, que eu não conseguia mudar algumas coisas e muita perseverança sem desistir de si mesmo, porque a gente erra muito nessa jornada. A gente erra muito. E mesmo quando a gente vem com conhecimento, ainda assim terão erros. Né? E saber compreender, acho que esse processo nosso, talvez até se conecte com essa visão de amor próprio. Né? Eu tenho conversado muito com as pessoas que eu tenho atendido sobre essa questão de também ter paciência com o próprio processo, né? Porque a gente não precisa ficar acomodado, mas também não tem que ser carrasco de si mesmo. Tem momentos que eu talvez não esteja bem. E se eu não estou bem, não adianta eu querer me forçar a encontrar solução, a encontrar mudança, porque às vezes eu preciso olhar para mim também e falar, caramba, eu também estou precisando um pouco de acolhimento. Também estou precisando um pouco de paciência comigo para que eu me compreenda e para que eu entenda o que está me bloqueando, o que não me deixa seguir em frente. E aí a gente se revigora e continua o processo, né? Mas sempre, sempre, sempre voltado para nós. E é bem isso, Eliana. Seja muito bem-vinda. Saudades de você, viu, minha querida? Quanto tempo já que não nos vemos pessoalmente. Para mim foi mais difícil mesmo, Eliana. Para mim foi mais difícil do que o perdão, foi o auto-perdão. O auto-perdão para mim foi mais desafiador. Para você, como é que você vê isso, Eliana? Ah, o auto-perdão é bem desafiador mesmo.
porque é mais fácil, de verdade, a gente conseguir perdoar os outros do que perdoar a si mesmo, porque às vezes a gente se permite, né, passar por muita coisa difícil e quando a gente não tem autoconhecimento é realmente desafiador mesmo, a gente conseguir, né, se perdoar dos nossos erros, entender, né, mas é aquela questão, né, quando você consegue também, né, se perceber e perdoar a si mesmo, né, vamos dizer assim, que a gente consegue resgatar nosso poder interno, né? A nossa essência, né? De verdade, porque a culpa, né, a vergonha, ela destrói o senso do eu, né? Ela tira, vamos dizer assim, o merecimento da nossa vida, né? Porque tudo aquilo que a gente quer, se a gente sente muita culpa, muita vergonha, né, de atitudes, de comportamentos que a gente teve, se a gente não consegue se redimir disso, né, vamos dizer assim, que isso gera um senso de não merecimento. Então, aí, tudo aquilo que eu quero, né, mas eu sinto que eu não mereço aquilo. Então, se a gente não começar a trabalhar todo esse processo, às vezes é um desafio a gente conquistar realmente as coisas que a gente realmente deseja na vida, né, porque a gente Sim, fica carregando muita coisa. sim. O que que foi mais difícil que você sentiu no seu processo? Na verdade, assim, pela minha busca, né, de reconhecimento, de aprovação, né, eu me permiti passar assim por muitas coisas difíceis no relacionamento, né? Então eu tive que aprender a me perdoar por isso, né? Por eu ser uma pessoa tão passiva, de ficar aceitando tudo, né? Aí eu comecei a me machucar com isso, né? Eu não queria machucar o outro, né? Mas aí eu comecei a quê? Me machucar com essas questões, né? E isso para mim, né, ressoa assim lá no profundo de mim como humilhação, né? Por que que eu me deixei ser tão humilhada dessa forma? Né? E aí eu tive que começar o quê? Fazer esse trabalho de, né, vamos dizer assim, de auto-perdão. Porque às vezes a gente passa por coisas que a gente não deveria passar por falta de assertividade, né? Por falta de, né, por estar buscando tanta aprovação da pessoa, a gente fica aceitando tudo, né? Aceitando tudo que a pessoa está fazendo, então a pessoa está tendo comportamentos que não são legais, que está te machucando, né? E você vai aceitando tudo isso, né? Então isso chega a ser uma humilhação, né? Um sentimento de humilhação que às vezes você precisa trabalhar isso dentro de você para você conseguir ficar bem de novo consigo mesmo. E esse processo de auto-perdão realmente é um desafio, mas quando você consegue também, né, se perdoar, você se liberta, né, dessas amarras, né, daquilo que fica te prendendo. Sim. É, e você que está vendo aí, acompanhando com a gente, você entendeu bem mesmo, porque quando ela diz assim, a gente tem que se permitir passar por muita coisa, porque na nossa inconsciência, antes desse processo de autoconhecimento, as minhas inseguranças se manifestavam com a agressividade, não no sentido de violência física, mas de imposição, de uma força ali, e a Ariane manifestava as carências dela pela passividade. Então você vai criando uma dinâmica muito negativa no relacionamento, que é retroalimentada pelos dois, mas que a gente só percebe quando chega num ponto que está muito ruim mesmo. Porque no começo você não tem essa percepção, né? A nossa história, porque acho que não tem mesmo como falar da tua história sem falar da nossa história, né? De uma certa forma, nós somos amigos desde a infância, nossa, já se conhecemos há muito tempo. Nós estávamos até conversando esses dias, nós já vivemos mais nessa vida juntos do que sozinhos, né? Já faz muito mais tempo em termos de existência. Eu tô com 40 anos, conheci a Ariane, devia ter, sei lá, 13, 12, por aí. Então, olha só, são 28 anos já que eu conheço a Ariane. E, de repente, a gente se conectou e ficou junto e achou maravilhoso, porque já conhecia a família e tal, já era amigo do irmão dela. Mas, quando veio um tempo depois do nosso relacionamento, a gente começou realmente a expressar essas sombras da insegurança, das carências. Né? E tudo isso foi acorrentando a gente em vez de conectar. Tanto que foi um processo que, a partir do momento que a gente começou essa busca de autoconhecimento, porque, como você bem disse, eu já falei em outras lives também, mas com você é diferente falar sobre isso, né? Veio porque a gente realmente olhava e falava, caramba, nós éramos bons amigos, nós sempre se demos bem, nós tínhamos a ideia de que a gente nem ia brigar. Entendeu? A gente conversava no início de namorar, acho que a gente nem vai brigar, imagina, a gente sempre se deu super bem. Mas é claro que quando você está convivendo muito, 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 não é bem assim, as coisas começam a mudar. E quando chegou nesse ponto da gente olhar um para o outro e falar, caramba, um dia a gente olhou um para o outro e era um olhar, vamos dizer assim, limpo, no sentido de a gente se olhava, se conectava. Hoje a gente olha para o outro, uma parte quer conectar, mas outra parte já tem uma certa mágoa, já tem um certo receio, e isso distanciava a gente.
E é daí que para mim, e acredito que para você também, Ariane, faz muito sentido a frase que diz que a distância que nós temos das pessoas é proporcional à distância de nós mesmos, né? Porque você vai tendo distância da pessoa, e o que que é essa distância real? Por mais que a gente conviva junto, viva junto, esteja junto, os nossos universos começaram a se separar. Aquilo que fazia parte da minha vida mental, vou colocar assim, das minhas prioridades, do que eu achava que era certo, errado, bom ou ruim, já começou a ser diferente daquilo que ela achava. E nesse momento, isso tem muito a ver com a percepção mesmo, porque quando a gente entra nesse processo, a gente começa a ver coisas muito diferentes um do outro, né? E aí a comunicação começa a ficar abalada. E aí é onde você percebe que você precisa se expressar com o outro, precisa ouvir o outro, mas existem tantas mágoas, tantas frustrações, e tudo isso é como se você diz uma coisa aqui, mas tem tanto sentimento no meio que o que chega na outra pessoa é outra coisa. E realmente a gente percebeu que esse sentimento ia destruir o nosso relacionamento, o nosso casamento, se a gente não começasse realmente a tentar entender, né, o que que era esse processo. Volto a dizer, por um lado foi muito mais difícil, por outro lado foi muito mais fácil, porque a gente se projeta muito um no outro, né? E até a gente entender o que que era eu achando que era você, mas era a projeção minha, o que que era você, que era a projeção sua, para conseguir falar, peraí, dá o que é meu, pega o que é seu de volta, e agora vamos fazer essa conexão de forma certa, de uma forma que a gente esteja conectado e não enroscado. Pelo menos 10 anos dessa jornada, né, Ariane? Sim. E fora a perda, né, da confiança, né, que a gente perde a confiança no outro, perdendo a confiança em si mesmo, né? A gente perdeu muito disso. A gente não confiava mais nem na gente mesmo, a gente não confiava mais um no outro, né? Então tudo que um falava para o outro, a gente não confiava mais um no outro, a gente não dava mais aquele aval de falar assim, não, sei que, né, isso aí tá certo, né? Então quantas e quantas brigas a gente teve em relação a isso, né? E realmente é um desafio trabalhar tudo isso. Não é fácil fazer esse trabalho e fazer essa reconexão de novo, né? A gente está 17 anos juntos, ver quanto tempo, né, que a gente veio trabalhando tudo isso, é que a gente veio, né, olhando para si mesmo, né, e conseguindo trabalhar o nosso próprio eu para a gente poder reconectar um com o outro, né, reconectando consigo mesmo, voltando a confiar em si, né, para poder confiar um no outro. Né? Mas isso tem a ver Sim, com o quê? Né? Uma coisa que foi fundamental é o quê? Se existe amor, existe conserto, né? Se existe uma forma de mudar tudo isso. Porque se não tiver amor mais, né, se só tiver medo, porque eu trabalhei com muitas pessoas que, na verdade, o relacionamento não estava dando mais certo, mas as pessoas realmente tinham medo, né, de deixar. Medo de ficar sozinha, medo disso, medo daquilo. Mas, no fundo, quando existe amor, dá para recuperar, dá para reconstruir, dá para refazer. Então, o mais importante sim. para a gente foi a gente saber disso, que existe amor entre nós ainda. Se existe amor, existe paciência, existe compreensão, existe perdão. E foi tudo isso que a gente foi colocando no dia a dia no nosso relacionamento, né? E, né, lógico que tudo isso foi um processo, entre aspas, assim, de um tempo para a gente conseguir refazer tudo isso, né? Conseguir, vamos dizer assim, construir isso de novo. Porque é uma reconstrução. Até porque é uma reconstrução que começa da gente mesmo, né? E é muito desafiador mesmo. Realmente, as quartas-feiras eu estou fazendo a live Despertar. E acho que, com certeza, uma das quartas-feiras eu vou te convidar para a gente falar sobre essa questão das polaridades e da dualidade, porque a gente se vê muito um no outro. E isso é bom quando a gente consegue identificar as projeções que a gente faz, né? Porque, olha, esses 17 anos, assim, a gente, sei lá, eu acho que se contar desses 17 anos, né, Ariane, não dá um mês que a gente ficou, tipo assim, longe um do outro, assim, de você ir para algum lugar ou eu ir para algum lugar. Talvez, vai, uns 20 dias você conta tudo, assim, viagens da época que eu estava na Gol. Então, a convivência nossa é muito forte e sempre trabalhando junto, né? Trabalhávamos juntos na época da Gol, depois trabalhávamos juntos com o Gol, trabalhamos juntos até hoje. Eu até estava pensando esses dias, eu falei assim, nossa, as pessoas, elas sentiram tanto desafio na época da pandemia, né, de ter que conviver mais, mas meio que essa parte para nós foi tipo mais do mesmo, assim, não mudou nada. Mudou é que as pessoas ao redor também estavam igual a gente, mas para nós mesmos a gente já estava muito dentro desse fluxo, trabalhando juntos, se conectando, então fica muita projeção, né? É muito fácil a gente se perder um no universo do outro, né, e distorcer toda a percepção, né? Isso, e perder a nossa força, né? Porque é isso que acaba acontecendo, né? Porque a gente acaba dando, né, vamos dizer assim, o poder para outra pessoa na nossa vida, né? E quando a gente começa a resgatar, né, o nosso poder,
E a gente começa a entender o que é realmente compartilhar, né? O que é realmente, né? O que é realmente o relacionamento de verdade, né? Qual que é o significado de um relacionamento? É um apoiar o outro, é um compartilhar com o outro, um ajudar o outro. Então você me ajuda a me perceber, né? Onde eu não consigo ver os meus defeitos, e da mesma forma eu te ajudo, né? Você a perceber os seus defeitos que você não consegue enxergar. E aí a gente vai se apoiando, a gente vai desenvolvendo, evoluindo juntos. É lógico que isso vai ajudando o quê? A consideração, o amor a crescer cada dia mais. Né? Mas se a gente fica preso na mágoa, no ressentimento, né, naquilo que você fez para mim, se eu ficasse presa nessas coisas, né, a gente estaria vivendo, vamos dizer assim, no inferno na vida, né, literalmente. É como a gente viveu algum tempo quando a gente, né, ainda não tinha ainda conhecimento, né? A gente vive um inferno na vida. Né? Mas aí, depois que o conhecimento entrou, a gente começou a entender e a pegar o quê? A autorresponsabilidade, que isso é o mais importante de tudo, a gente entender que a gente é responsável, né, pelas nossas próprias atitudes, né, pela nossa própria reação, né, porque a gente, às vezes, reage, né, alguns comportamentos, algumas situações, a gente tem, às vezes, até um comportamento infantil, né, quantas e quantas vezes a gente falou assim, mas você olhava para mim e falou assim, você tá com comportamento infantil. E realmente eu estava mesmo. Por quê? Porque eu estava na reação. E às vezes eu nem percebia que eu estava na reação. Né? Então, quando eu Sim. comecei a entender e perceber, e comecei a aceitar as coisas com mais humildade, e falar, realmente, eu estou tendo um comportamento infantil aqui. Né? Preciso começar a ter mais maturidade para lidar com a situação. Né? Preciso ter humildade de ouvir, né, as coisas que eu não quero ouvir, né? Às vezes as coisas que me incomodam. Né? Mas essas coisas que me incomodam podem me ajudar, né? Pode me fortalecer, a trazer uma mudança para a minha vida real. Né? Então aí foi quando eu comecei a entender que, né, eu não precisava, né, pegar tudo a ferro e fogo, né, tacar pedra de volta. Né? Eu podia ouvir e ter humildade de falar, e ter, né, essa humildade de aceitar e falar, eu preciso mudar isso em mim. É verdade isso que ele está falando. Sim. Da mesma forma, né? Porque eu acho que quando a gente fala confiança, muitas vezes, dá a impressão que é só uma confiança no sentido traição, essas coisas. Mas não, é nesse sentido de você confiar mesmo que a pessoa está ali para te auxiliar a ser o melhor que você pode ser, né? Porque quando a gente passou, pelo menos, da camada da dependência emocional, para mim ali já foi uma cura muito grande, né? Da gente conseguir perceber que, assim, beleza, a gente está junto, a gente tem um amor um pelo outro, a gente tem uma história juntos, a gente tem uma família juntos, mas se de repente não for mais pra gente ficar juntos, então tudo bem. A gente vai seguir o nosso caminho, vai fechar esse ciclo da melhor forma possível, vai sentir o que tem que sentir e vai seguir a trajetória. Foi muito difícil chegar nesse ponto, foi muito difícil. Então, enquanto a gente tinha a transferência emocional, também tinha a dependência emocional, e aí isso pode nos levar tranquilamente a todos os ensinamentos que a gente foi tendo da própria constelação familiar, no sentido de posicionar cada pessoa da nossa vida no lugar certo, de entender como é que estava esse posicionamento nosso, que transferência é essa que eu estava fazendo para você, que você fazia para mim. Porque grande parte dos relacionamentos, que pelo menos eu atendi nesse tempo todo, e às vezes ainda atendo, a trava é porque realmente a pessoa ela entrou com tanta expectativa na relação, e ela entrou com tanta dependência emocional, que ela começou a confundir um pouco o papel de pai, esposo, mãe, esposa. Porque quando a gente traz isso para o racional, parece tão óbvia a diferença do que é um pai, do que é um esposo, do que é uma mãe, do que é uma esposa. Mas no dia a dia, nas carências emocionais, nas dependências, na forma que a gente espera que o outro cuide da gente, né? Aquela coisa, eu queria que você fizesse por mim aquilo que nem eu mesmo fazia. Eu não me cuidava, cobrando que você me cuidasse como forma de amor. A gente começa a entrar numa lógica tão ilógica, né? Num sentido que não, é impossível isso não ter um problema mais cedo ou mais tarde, porque chega uma hora que fica insustentável essa situação de codependência, de apego, de carência, e foi muito doloroso passar pelo processo de libertação disso tudo, mas foi extremamente necessário. Até quando eu fiz a live com o Danilo, aquela sobre dor e transformação pessoal, eu trouxe muita reflexão dessa época, porque realmente tem muito a ver. A gente quer evitar muitas vezes a dor, mas a gente precisa ter coragem para sentir o que a gente tem que sentir, né? A gente precisa ter coragem para descobrir que nós não precisamos de ninguém para poder criar boas relações.
Porque senão é um ponto como daqueles de autoconsciência extremamente paradoxal. Quando eu percebo que eu não preciso de você para ser feliz, eu consigo compartilhar a felicidade com você. Mas se eu achar que eu preciso de você para ser feliz, ferrou. É, que é a questão que a gente estava falando de a gente colocar a felicidade na mão da outra pessoa, né? A pessoa se tornar a sua felicidade. Isso é muito realmente difícil mesmo, quando está nesse ponto. Né? Mas isso que a gente fazia de verdade, né? Porque, se eu estou sem você, minha vida está em preto e branco. E aí foi o start da gente poder o quê? Ter essa liberdade, vamos dizer assim, essa liberdade emocional, de verdade. Né? Entender que nós somos seres inteiros, né? Que a gente não depende das outras pessoas, mas a gente compartilha com elas, né? Aquela questão assim que a felicidade ela existe, mas ela precisa ser compartilhada. Né? Você não consegue, né, ficar feliz o tempo todo sozinho. Né? Então a gente tem a felicidade, a gente compartilha. E, né, Sim, para a gente todo esse processo ele realmente foi um desafio muito grande, de anos e anos, né, de trabalho. Mas graças a Deus, vamos dizer assim que não é que todo tempo a gente ficava olhando para trás, para o passado. Sempre quando a gente tinha um problema, né, no hoje, a gente ia buscar lá atrás para ver o que, que realmente, né, por que, que eu penso dessa forma, por que, que eu tenho esse tipo de comportamento, né, por que, que eu tenho essa extrema carência que eu estou ali cobrando da outra pessoa. Né? Então, quando a gente começou a fazer esses autos questionamentos, né, e começou a entender, né, o porquê do porquê, né, por que, que eu faço isso, aí a gente começou a entender e voltar lá atrás o quê? Mudar nossa percepção, né, da nossa história, das nossas vivências, e isso muda no hoje, não tem como não mudar no hoje. Né? Porque quando você tem um sim, insight, uma coisa que vem lá de dentro de você, que você faz, né, você dá aquele insight, aí você fala, pô, descobri, agora entendi por que, que eu faço isso. E aí você está mais atento para não cometer os mesmos erros, sim. para fazer essa mudança realmente. Daí foi isso que a gente foi fazendo no dia a dia. Né? E não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil, mas a gente precisou entender de comunicação, a gente precisou entender do nosso estado emocional, né? Nosso estado, às vezes, de inconsciência, né? Quando a gente está no modo reativo, fala, pô, nossa, eu estou reagindo, caramba. Né? Eu não quero. Né? Vamos parar de conversar agora, senão a gente vai brigar. Né? Quantas e quantas vezes, né, a gente começou uma conversa que a gente percebeu que a gente ia brigar, a gente falou, não, vamos parar porque, né, senão eu vou falar coisas que eu não gostaria de dizer. Né? Eu vou acabar explodindo aqui e vou acabar reagindo. Né? Então, era ter essa maturidade para chegar nesse momento e falar, não, vamos parar por aqui, porque senão a gente vai ficar ofendendo um ao outro e a gente vai chegar a lugar nenhum. Aí depois Sim. parava, pensava, entendia, né, e depois sentava para conversar de novo. Né, e quantas vezes eu te pedi desculpas de várias coisas, eu percebi isso aqui equivocadamente, né, e a gente teve essas conversas e a gente conseguiu se acertar. Né, porque esse era o ponto mesmo de ter maturidade para, né, sentar e conversar, entender um ao outro, entender o porquê, sabe? Por que a gente está fazendo tudo isso? Por que a gente está brigando tanto? Né, o que eu estou depositando em você que eu sinto que falta em mim? Né? E isso Sim, que foi bom para a gente o quê? Conseguir se ajudar. Né? E isso foi trazendo o quê? Mais amor próprio. Não tinha como não trazer mais amor próprio. Né? Porque é quando a gente está verdade. trabalhando o nosso emocional, a gente traz esse amor próprio e a gente compartilha com o outro. Né? Então, quando eu percebia, quando eu estava errada, eu falava, pô, eu pedia desculpa, eu me libertava disso. Né? Eu me sentia bem comigo mesmo, esse amor próprio, e reverberava para você. Aí a gente compartilhou, começou a compartilhar tudo isso. Na verdade, eu acho que, nossa, a coisa mais assim, eu digo, se você está aqui com a gente acompanhando, você está em um relacionamento e você tem algum tipo de expectativa, tenha a expectativa não de que vocês não vão errar um com o outro, mas tenha a expectativa de que cada vez mais vocês vão aprender a lidar com esses erros. Porque eu acho que teve uma informação que para a nossa vida, para o nosso relacionamento, fez toda a diferença, que foi a questão da intenção, né? Às vezes a pessoa ela pode errar com você ou você errar com a pessoa, mas você tem que observar a intenção, né? A pessoa errou com você porque ela não liga mais para você, ela não está nem aí, ou você, de repente, errou com a pessoa porque você não se importa mais, ou de repente, não, você se importa, ou você sente que a pessoa se importa, mas você vê que o erro dela foi derivado de uma inconsciência, de um gatilho emocional. Porque é que tá, eu sempre falava para minhas coaches, para minhas mentoradas, quando a questão era relacionamento, a primeira coisa, você quer saber como que vai ser a probabilidade, para você ter uma ideia de quanto vai ser fácil ou não o seu relacionamento, conheça a história dessa pessoa que você está se conectando. Tá? Porque se a pessoa
E é sem julgamento. Se ela traz para você que ela teve um relacionamento complicado, uma vida complicada, que ela foi abandonada pelos pais, que ela foi deixada de lado, pode se preparar. A não ser que ela já esteja dentro do processo de autoconhecimento, quando ela se conectar emocionalmente com você, ela vai começar a transferir essas carências. Então, é uma coisa que você tem que entender que uma pessoa, por exemplo, que muitas vezes ela vem com um histórico desafiador não trabalhado, gente, não é uma regra, tá? É uma probabilidade. Você tem que se aproximar aos poucos. Porque observa que muitas vezes o erro que acontece dentro dos relacionamentos é porque a gente se joga muito rápido. E aí quando você começa a ver o outro lado da pessoa, você já está tão perto, tão conectado, tão entregue, que uma parte de você, no máximo, ela pede desesperadamente para que aquilo não seja real. Para que aquela ideia que você tinha antes, ela volte a se manifestar. Porque é muito comum. A gente foi criado de uma certa forma com aquela impressão assim, puxa, eu conheci a pessoa parecia ser super legal, compreensiva, amigável, respeitosa. Aí, de repente, você começa a conhecer a pessoa mais profundo, você vê que ela não é nada disso. Ela é os dois. Ela é os dois. Da mesma forma que você que está aqui com a gente também é os dois. Você sabe disso. Você sabe que você tem uma parte luz maravilhosa, mas as pessoas que se conectam e chegam perto de você, elas também conhecem a outra parte que é a sombra, que não é tão maravilhosa. E vale ressaltar, como sempre, que a sombra não é o oposto da luz. A sombra é a ausência da luz. A sombra do ser humano não é o mal que habita nele. A sombra do ser humano é a inconsciência. Porque se você é um ser consciente, sabe o que você quer para a sua vida, sabe quais são as melhores decisões, toma uma decisão que vai contra você mesmo, pode ter certeza. Isso é chamado, sim, de uma decisão inconsciente. Com certeza, por detrás dessa escolha, houve um gatilho emocional, houve uma série de coisas que nós, naturalmente, não somos preparados para isso pela vida. Então, quando a gente se depara com essas coisas, a gente não compreende. Hoje, acho que a gente vê duas coisas. Em termos de relacionamento, casamento, nós percebemos que, na verdade, nós somos irmãos de jornada. Não tem a questão de a Ariane me pertencer ou eu pertencer a ela. Não tem isso. Nós estamos juntos pela liberdade de escolher estar juntos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando você começa a ter essa percepção, você realmente começa a entender que no momento em que você pode ter namorado um bom tempo, você vai ter uma boa ideia, mas no momento que você entrar numa casa junto com alguém, é onde começa o processo. Hoje nós vemos a cerimônia, por exemplo, do casamento, não como uma comemoração de uma conquista, mas como uma comemoração de uma escolha que vai começar no dia seguinte. Porque se grande parte dos casais tivesse essa consciência, eles não iam achar que depois do dia do casamento ia ser tudo lindo e maravilhoso. Vai ser lindo e maravilhoso? Muitas partes. Mas é ali que vai começar o jogo. E aí eu gosto muito de uma frase que você também gosta, né, Eliane? Que é a frase do padre Fábio de Mello. O amor nasce da imperfeição. Fala sério, pensa pela lógica. Você acha que o amor mesmo se manifesta? Pensa nas pessoas que te amam. Você está bem com essas pessoas e elas estão conectadas com você, e você sente o amor e ela sente o amor. De repente você errou com essa pessoa. Não com a intenção de fazer o mal, mas você errou com essa pessoa porque você caiu num processo, você deu um deslize. E aí imagine só você, que quando você erra com essa pessoa olha para você e fala, eu compreendo o seu momento. Eu sei que você não está fazendo nada para mim. Eu senti isso, eu senti aquilo, mas eu entendo. Fala se isso não é amor de verdade. Se você traz isso para um relacionamento de casal, como é que vai um casal conseguir construir uma egrégora, um relacionamento, uma energia, uma família, se eles verdadeiramente não entenderem que eles, a partir do momento que trazem a escolha de ter o papel do marido, da esposa, do relacionamento, eles também se comprometem, de uma certa forma, a auxiliar o processo do outro. Porque aqui nasce um movimento de construção. Aqui nasce um movimento real de conexão. Não é tanto por aquilo de positivo que vem, mas por aquilo de negativo, entre aspas, que você consegue transcender e compreender. Porque se a intenção é a construção, podem haver deslizes, mas cada deslize vai ser uma aprendizagem. Cada erro vai ser uma aprendizagem. Então, o erro não passa a ser um obstáculo, um problema que fica vindo. O erro passa a ser um processo de evolução. Porque, obviamente, todo mundo sabe aqui que se nós tivéssemos já o poder para escolher as melhores decisões sempre, talvez nem estaríamos aqui, estaríamos iluminados, divindados, estaríamos num campo muito maior.
Mas nós estamos aqui exatamente, independente do que você acredite, para essa evolução, para essa busca. Então, como pode um casal querer ter uma vida juntos com a ideia de que um não vai errar com o outro? Isso é um tremendo equívoco, porque a gente, quando está machucado, se identifica muito com o erro do outro, e isso, vamos dizer assim, intensifica aquilo que a gente está sentindo internamente. Mas quando você vai olhando para o teu processo e você vai se trabalhando, você vê que muitas vezes, de verdade, aquilo que o outro faz e te machuca, só te dá a oportunidade de você perceber uma parte de você mesmo. E, pelo menos assim, eu acredito e agradeço muito a Deus, porque eu acho que, por mais que a nossa relação ela foi muito desafiadora, nós temos uma bênção de conseguir se conectar, a gente conversa muito, né? Eu acho muito estranho, porque pelo menos dentro da nossa realidade é estranho, quando de repente eu atendo pessoas e elas falam assim, eu não consigo me comunicar com meu marido, eu não consigo me comunicar com minha esposa. Eu lembro que eu tinha uma cliente que falava assim, o padre deu uma tarefa na igreja e a gente tem que uma vez por mês conversar, a gente foge porque a gente senta um na frente do outro, a gente não sabe o que falar. Então, você imagina a distância dessas pessoas que se amam, mas que têm campos de visão totalmente diferentes, porque acho que até trazendo para o campo que você trouxe da percepção, a única forma de eu e você enxergarmos algo muito parecido é quando nós nos conectamos realmente a ponto de desenvolver uma visão juntos. Senão eu tenho a visão da minha vida, você tem da sua e a gente compartilha o corpo físico perto. Mas mentalmente, a gente ainda continua sozinho. Isso é um processo muito desafiador, né? Sim. Quanto tempo a gente teve sozinho? Até a gente criar consciência do que realmente era um relacionamento e que a gente precisava ter uma intenção de construção dentro desse relacionamento, porque senão fica muito tudo aleatório, as coisas só vão acontecendo, né? Quando você tem uma intenção de construção, ela é diferente, porque aí existe uma motivação, existe o porquê ter paciência, existe o porquê ter compreensão, existe o porquê de tudo, né? Porque se não tem essa intenção de construção, só fica guardando mágoa e ressentimento todo o tempo, né? E buscando no outro aquilo que falta, né? E quando a gente entendeu, né, essa parte, foi o ponto que a gente conseguiu o quê? Ter a mesma intenção e começar o quê? Realmente construir um relacionamento de verdade, né? Construir Sim, isso juntos, né? Tendo os mesmos objetivos juntos, construindo a nossa vida juntos. Aí ter a paciência é entender, pô, isso aqui é só um processo de realinhamento, nós estamos se realinhando, né? Então, o erro do outro não é uma coisa que vai me fazer mal, né? Eu olho para o erro do outro e aí eu percebo o quê? Né? Aquilo que a pessoa não está percebendo que eu posso ajudar ela a perceber, né? Então, aí a gente vai se apoiando, se ajudando dentro desse processo. Então, você vê como que é valioso, né, a gente começar a entender como que é importante a gente criar um relacionamento um com o outro, mas o primeiro relacionamento é o relacionamento consigo mesmo. Esse é o mais importante de todos, né? Porque você vai conseguindo o quê? Trabalhar o seu eu, se autoquestionando, se percebendo, entendendo as suas próprias emoções, entendendo suas faltas, né? Trabalhando tudo isso dentro de você. Isso realmente é um desafio mesmo, né? Não sentir essa sim, falta, né? Mas aí quando você consegue entender essas experiências lá atrás, consegue perdoar, se perdoar, né? Então você vai limpando o seu campo, né? Isso te ajuda o quê? A entender melhor as coisas de uma outra forma, né? Ter uma nova percepção das coisas que estão acontecendo, né? No agora, né? Por isso que para a gente começou o quê? A se tornar menos complicado fazer, né, essas mudanças, né? Essas micro mudanças que foram, né, de repente começando a se tornar cada vez maiores. Mas sim. tudo isso realmente é um desafio interno, é um processo de, né, quanto de estudo que a gente teve, né, para a gente poder chegar nesse momento, sabe? Não foi fácil, mas eu também te digo que não é difícil quando você o quê? Né, tá empenhado numa intenção de construção, de realizar um objetivo, porque eu acredito que todas as pessoas, né, querem ter uma família, querem ter um relacionamento, né, isso é importante para todo mundo, né, não só, né, ter o sucesso na vida profissional, mas também ter esse sucesso na vida pessoal. Só que a gente precisa realmente começar a trabalhar o nosso próprio eu, né, criando esse relacionamento de mais amor consigo mesmo, trabalhando as nossas carências, trabalhando tudo isso que a gente precisa trabalhar, fazer as mudanças, né, no nosso comportamento, na nossa forma de pensar. É por isso que eu sempre falo que, assim, que a chave, né, para tudo é a nossa interpretação, é a nossa percepção. Né? Porque quando você consegue mudar a percepção,
né, de alguma coisa externa, você muda o sentimento e você muda o quê? Comportamento. Né? Quantas e quantas vezes eu olhava para uma coisa e falava assim, não, isso aqui é difícil, né? Não, isso aqui não vai mudar, mas porque eu estava olhando para fora. Quando você passa a olhar para dentro, aí você toma a responsabilidade daquilo que você está sentindo, daquilo que você está criando ali, né? E você consegue fazer essa mudança. Né? Então, isso que é, né, Sim, vamos dizer assim, que o conhecimento trouxe assim, de maravilhoso para a nossa vida. Poder olhar, né, para a gente com mais compaixão, com mais amor, né, e a gente poder, né, compartilhar isso com o outro. Né, dentro do sim, nosso caso, né, eu e você juntos. Né, de conseguir sim. compartilhar esse amor de verdade, assim. Então, eu acho que teve um ponto que foi em comum em tempos diferentes, tão difícil para você quanto foi difícil para mim, que é aquele ponto que você toma a decisão real de você falar assim, meu, ou as coisas vão se acertar ou fim. E você sabe que vai correr o risco, entre aspas, mas é muito doido isso, né? Porque, tipo assim, pela lógica, isso faz tanto sentido, mas quando a gente tem que vivenciar isso, é uma coisa de um enfrentamento muito forte, porque de repente a gente olhou e a gente percebeu uma coisa muito fundamental. A gente não queria acabar a nossa relação, a gente queria acabar aquela dinâmica. Era a dinâmica que nós tínhamos juntos que não era boa, mas a gente sentiu o amor, a gente sentia ainda a conexão de certa forma, mas a dinâmica ela parece que era nociva. E aí é onde a gente começa a fazer aquele processo, né? Que você muda de um lado, me afeta do outro, aí eu passo pelo processo, mudo de um lado, afeto você de outro, e vai chegando num ponto que chega um momento que assim, ou a gente, a partir daqui, vai começar a mudança juntos, ou vai ficar insustentável a relação. Esse foi um momento muito difícil para mim. Eu, pelo que eu vi, também para você foi um momento muito difícil. É um momento que você sofre pra caramba, você conecta com as suas carências. Você começa a olhar a perspectiva, você começa a pensar mesmo, o que que me falta, de repente, se eu precisar mesmo seguir a minha caminhada, entre aspas, sozinho agora? O que que realmente vai ser difícil? O que que vai me faltar? Que sentimentos são esses que já estão há tantos anos que estão em cima dela, que agora que eu tenho que me ver sozinho, eu tenho que me apropriar deles de volta para conseguir realmente viver a minha vida com leveza e seguir o caminho. Esse foi um momento de muito medo, de muita dor e depois, no minuto seguinte, de muita transformação e liberdade. Como é que foi para você esse momento? Para você também foi mais Bom, difícil? ah, é sempre difícil, né? Porque é aquele enfrentamento, né? De falar assim, pô, agora eu vou ter que seguir sozinha, né? Chegou aquele momento de falar assim, não tá dando certo, né? E eu não tô vendo mudança, não tô vendo, não tá progredindo, né? E aí a gente senta e conversa, resolve, mas não resolve ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim. E aí fica aquela coisa assim, né? Que é por isso que eu falo desse alinhamento de intenção. Né? Quando se tem esse alinhamento de intenção, é mais fácil. Mas quantas e quantas vezes, né? A gente teve essas conversas, né? De falar assim, pô, né, agora, né, não vai dar mais, né, vou precisar seguir minha vida em frente. Só que realmente é difícil, né? Você aceitar isso no primeiro momento, porque quando você tem amor, você você sente assim, mas aí você fala assim, pô, mas eu preciso ter mais amor por mim mesma, né? Porque como que eu vou ficar aceitando viver numa situação assim? Né? Então era isso que eu olhava para mim e falava, meu, eu preciso me amar mais. Né? Por que que eu vou Sim, ficar me permitindo viver assim, né? Vamos dizer assim, eu me doando e não recebendo isso de volta, sabe? Mas não é uma coisa assim de estar condicionado, mas é de você perceber que a pessoa não tem a mesma intenção que você, né? De construir isso juntos. Aí quantas e quantas sim, vezes eu senti isso, eu falo, pô, parece que a gente não tem a mesma intenção de construir, por mais que a gente falasse que tinha, mas parece que lá no fundo não existia isso ainda, mas porque talvez existisse muitas mágoas ainda, é que a gente precisava sim, sentar e conversar sobre aquilo. Mas, enfim, essa que era a questão mesmo, da gente conseguir, né, olhar para isso e falar, pô, né, agora eu vou ter que seguir minha vida em frente, mas aí eu falo, pô, eu preciso me amar mais, né, preciso olhar mais para mim mesmo, preciso não ficar me satisfazendo só com migalhas, entre aspas, né, vamos dizer assim. E aí sim, foi isso que o start de falar assim, pô, né, eu posso ter, né, vamos dizer assim, a oportunidade de ter realmente uma pessoa que queira estar do meu lado de verdade, né, que queira construir isso junto comigo. Né, porque senão a gente fica preso numa situação onde a gente não consegue, né, se sentir feliz. E às vezes a gente tem medo de sair daquela situação porque fala assim, ah, mas eu vou sofrer. Mas eu estou sofrendo agora.
né? Então não vai sofrer lá na frente. Lá na frente a gente pode ter a possibilidade de ter uma oportunidade. Então essas coisas que eu parava para pensar e falava, meu, né, eu preciso de ter esse enfrentamento, de ter esse start. E isso realmente é libertador, porque eu falo, pô, eu quero ver a pessoa feliz. Mas se eu não estou me sentindo feliz, eu não vou fazer ninguém feliz. Se eu estou me sentindo, né, desvalorizada, né, pela outra pessoa, mas é porque eu não estou me valorizando. Né? Então, esse que era o pensamento e fala, meu, né, preciso fazer isso. Isso liberta realmente a gente dessa, vamos dizer assim, dessas carências, desses apegos que a gente tem. Né? E a gente começa o quê? A trazer mais, né, para a gente mesmo, essa questão de se amar de verdade. Sim, é bem isso mesmo. E é interessante, né? Porque a gente foi percebendo que, na verdade, a gente sentia as mesmas coisas. E eu achei muito estranho quando eu percebi, porque eu lembro uma vez que você estava conversando comigo e você falou, olha, eu preciso desabafar, preciso falar umas coisas que eu estou sentindo e tal. E a gente entendeu isso, né? Que a gente tinha que comunicar o que a gente ia dizer. Não dava para chegar chegando. Então, ó, seguinte, estava precisando dizer umas coisas aqui, você poderia me ouvir, tá? Umas coisas que eu estou sentindo. Você prepara a pessoa, que se você chegar no automático, você corre risco de ter reação. Então, realmente a comunicação, em todos os sentidos, ela passa a mudar e isso ajuda demais, gente. É uma coisa que parece boba, mas não é. Você prepara a pessoa. Você está bem? Você pode me ouvir? Ah, posso te ouvir, Ariane. E a Ariane começa trazendo coisas do que, como ela falou aqui pra gente. Eu falei, caramba, mas isso que eu sinto. Tô sentindo a mesma coisa. E depois eu pensei assim, falei, meu, mas tem uma coisa meio estranha aqui, né? Porque assim, tipo, eu sei que eu amo ela, eu sei que ela me ama, eu tô sentindo falta dela, tá sentindo minha falta. Tá meio esquisito, porque se você sentisse eu não, ou vice-versa, você até entende, acabou por uns lados, mas não. E aí que a gente começou a entender o processo do espelhamento e da projeção e de realmente o que, que isso estava reverberando, porque essa grande falta que eu sentia de você, no sentido de apoio de tal, e você sentia de mim, no fundo, no fundo, no fundo, era só a falta que nós estávamos sentindo de nós mesmos nos apoiarmos para poder receber. Ou seja, eu construo minha vida e você me ajuda, não eu construo minha vida com você, se você cair, eu caio. Porque é isso que é o problema. Aí você se apoiava em mim, eu me apoiava em você. E aí a nossa relação não ia, porque quando você estava bem, eu não estava. Aí você estava bem, e assim, ó, e ficava um looping. Né? Porque é até interessante, se a gente tivesse combinado o enredo desta live aqui, não teria dado certo, mas tudo foi fluindo muito natural. Porque eu acho que chegou um ponto que a gente realmente percebeu que a gente precisava terminar aquilo que tinha sido criado para poder começar coisas novas. Nós precisávamos nos reconectar com nós mesmos para entender o que realmente nós queríamos. E a fase final desse processo, ela não tem tanto tempo, ela tem, tipo assim, ela tem uns 6 meses, que foi quando a gente entendeu que a gente precisava, naquele momento, fechar o ciclo do nosso antigo projeto, que era o Depende de Nós, né? Não no sentido negativo, mas quando a gente fechou aquele ciclo, a gente fechou porque a gente entendeu que nós precisávamos agora nos conectar com energias próprias de fontes diferentes para que a gente pudesse se energizar de novo, entendendo que ao mesmo tempo que a gente se ajudava, mas cada um tinha a sua própria jornada independente, ou seja, tem as suas escolhas, tem as minhas escolhas e tem aquilo que a gente se conecta se ajudando. Porque é uma coisa muito interessante, né? No processo de te ajudar e no processo de você me ajudar, o nós, ele naturalmente se manifesta e cria-se a relação. E aí, a partir desse momento, foi quando, de repente, eu vim, comecei aqui o canal do podcast, você começou outros movimentos, e aí isso até conecta com isso, porque isso trouxe esse período que você se conectou com você mesmo, nesse ponto agora de falar, beleza, já me conectei no pessoal, agora como eu consigo me conectar aqui para expandir no meu trabalho? E aí você se conecta com novas questões, e aí vem, acho que assim, o ponto mais interessante, que para mim foi uma coisa que foi muito abençoada na sua vida, né? E talvez para algumas pessoas aqui seja uma coisa nova, para quem te conhece, aqui a Márcia, a Eliana, porque aí chega o tarô na sua vida, né? E de repente isso faz todo sentido para você, você faz isso tão bem, e fala um pouco, como é que foi essa parte para você? Bom, é que no fundo, eu comecei a pensar, né, em vários projetos que eu poderia fazer, mas de repente, né, isso veio para mim assim, né, de eu estar assistindo, né, várias leituras no YouTube e eu me consegui me conectar com elas e aquilo fazia um sentido muito grande para mim. Daí surgiu essa, né, vamos dizer assim, esse desejo, né, essa paixão, vamos dizer assim, né, pelo tarô. E aí, tá no começo, eu ainda estava um pouco com resistência em relação a isso, né? Mas depois eu fui me aceitando tudo isso.
para mim, assim, foi um divisor de águas mesmo, né? Foi um divisor de águas na minha vida, assim, dessa outra parte, porque eu consegui me encontrar, né, nesse campo mais holístico, vamos dizer assim, mais energético, né? Que essa sempre foi a minha vibe mesmo, né? A vibe mais energética, mais emocional, e aí eu vi a ferramenta, né, do tarô como uma ferramenta de autoconhecimento também, né? Porque ela mostra pra gente, né, as energias, né, do nosso estado atual ali, né, de tudo aquilo que a gente precisa trabalhar, né, e também sai a energia né, daquilo que está disponível de materialização para a pessoa, né. E é o trabalho, né, de autoconhecimento, né, como a gente, né, sempre está fazendo com as pessoas, né, de trabalhar todo esse processo interno, porque vai sair ali nas cartas, né, tudo aquilo, né, na leitura já vai sair tudo aquilo que a pessoa precisa melhorar, né, e também já vai sair, né, tudo aquilo que ela vai conquistar, né, tudo aquilo que ela, né, tem por merecimento mesmo. Então, para mim, Sim. assim, o tarô ele veio assim como uma ferramenta de autoconhecimento para também poder ajudar as pessoas, né? Por isso que eu estou até já montando meu canal no YouTube, né? Que eu já vou começar a fazer as leituras por lá também, né? E já vou começar logo, logo no Instagram também. Mas para mim, assim, foi uma paixão, assim, que eu trouxe para mim, assim, para minha vida, né? Porque aí né, eu entro nesse campo holístico de pensar em outras coisas, também outros projetos, outras, né? Outras coisas que eu também quero fazer. Né? Então, para mim, esse momento de ressoa muito importante, né? E tem a ver com isso que você falou, né? Da gente começar a entender aquilo que é o desejo do nosso coração mesmo, né? A gente poder conectar isso juntos, né? Porque antes a gente fazia as coisas juntos, né? Só que a gente se enfraquecia em certo momento. Né? Às vezes era você que estava bem, às vezes eu estava mal, às vezes era vice-versa. E a gente não conseguia manter uma coisa constante e estável, né? Porque a gente estava, vamos dizer assim, né? Eu tinha que sair da minha vibe para entrar em outra vibe, vamos dizer assim. Então esse era o Sim. desafio mesmo, da gente conseguir, né, se empoderar, né, cada um no seu campo, e a gente conectar isso juntos, que é o que a gente está fazendo agora. Sim, em um outro momento de uma outra forma, né? Porque foi bem Isso, interessante, porque naturalmente tudo que você faz e vice-versa gera uma energia entre nós, né? E foi um momento que você começou a falar mais comigo sobre esse assunto, me mostrar, e eu comecei a ver algumas coisas que achei interessante. Aí foi na época também que eu convidei a Fabi para vir para o canal, a Mariana, né? Tem live gravada com elas aqui, é muito legal, porque normalmente as pessoas veem de uma certa forma superficial a questão do tarô com uma ideia tipo, ah, vai ver futuro, e não tem a ver com isso, né? Eu acho que quando a gente olha pelo campo mais até, de certa forma, científico, né? Nada é por acaso, né? Nada é por acaso, né? Você, tipo, acho que quando a pessoa ela tá ali fazendo aquela leitura e as cartas que saem, elas, na verdade, elas não vão revelar nada do futuro, elas vão só te trazer coisas que estão em você e muitas vezes você não está aceitando, né? E aí eu acho que é bem interessante, por isso que eu sempre falei que isso é uma coisa muito abençoada que veio para a tua vida, porque você conseguir ter esses dados que tem uma conexão tão forte em termos de espiritualidade, de conexão, e não só conseguir mostrar para a pessoa ali o que ela está sentindo, está vendo, mas também conseguir fazer uma parte de auxiliar ela a conseguir fazer o movimento de mudança, é uma coisa que tem muito a ver com você, Ariane. É uma coisa que com certeza você vai ajudar muitas pessoas e vai dar muito certo, sabe? Porque, como você mesma disse, é a sua vibe mesmo. É tal qual a minha vibe é essa aqui, tá com pessoas aqui, tá fazendo podcast. Vocês sabem esses textos que eu falo para ela vir fazer podcast aqui comigo, porque é a minha agenda, a gente começa as lives aqui às 21 horas, de quarta às 22, porque ou é assim ou não é, não tem jeito, né? Então, fala, ah, Ariane, dá uma choradinha, tem dia aí que eu tô numa agenda apertada, pô, some lá, entra lá, vamos de host comigo, tem um entrevistado legal, você vai conversar. Eles vão ver, logo, logo, uma hora ou outra ela aparece por aqui de vez em quando, né, que seja esporadicamente. Mas brincadeiras à parte é porque é legal isso, você vai conectando, e acho que nesse nosso processo, quando a gente foi entendendo que em termos de humanidade, evolução pessoal, na nossa conexão, eu trazia muito essa energia do mental, da materialização nesse sentido de construção, de edificação, talvez até, e você trazia todo um campo moral, uma elevação, um valor, algo diferente. A gente parou de competir as visões e começou a somar as visões. Depois desse movimento todo que a gente fez aí de morte e renascimento pessoal, onde você se encontrou e eu me encontrei, é um momento muito legal, né? Então, vou fazer essa live aqui, tá conversando aqui, porque essa live, na verdade, ela já é um movimento de novo ciclo, né? sim, com certeza. Já é o movimento de um novo ciclo, né? Que a gente está agora trazendo as nossas energias, entre aspas, né? Para somar, né? Vamos dizer assim.
Não que a gente não fizesse isso antes, né? Não que a gente Sim, não fizesse isso antes, porque a gente fez trabalhos muito, muito importantes, como a gente fazia o treinamento do despertar, como a gente fez várias coisas juntos, né? Mas sim, ainda a gente tinha, né, todas as nossas questões para serem trabalhadas ainda, né? Trabalhando, né, todas as questões ainda, né? Mas hoje sim. a gente vem num momento bem diferente, a gente está mais compartilhando, né? A gente está mais compartilhando um com o outro, né? A gente realmente hoje a gente tem a mesma intenção de construção, né? Então a gente está, né, vendo, né, vamos dizer assim, não tem essa questão de a gente não errar, a gente continua errando, mas a gente enxerga os nossos erros como um realinhamento, né, para a gente continuar construindo, né? Então não tem aquela coisa de ficar jogando, ah, você fez isso, né, ficar apontando o dedo mais, não, não existe mais isso. Então a gente Sim. entende esse processo como um realinhamento, né, para a nossa intenção maior, que é essa construção, Uhum. né? E Gratidão, Giovanni. isso que está realmente reverberando hoje. Por isso que hoje a gente entra no movimento, né, no outro movimento, numa outra energia de compartilhar aqui juntos hoje, né? Então Sim. é um início de um novo ciclo. Com certeza mesmo. E é muito bacana esse movimento, né? Tá aqui sempre conversando com as pessoas e você mais do que ninguém sabe quanto que o podcast que ele trouxe, nossa, eu sou suspeito para dizer para vocês que estão aqui com a gente, mas se eu pudesse eu diria, assista todas as lives. Porque se você assistir todas, você vai ver muita coisa repetida, entre aspas, das minhas falas, né? Porque eu tô ali conversando sempre, tô falando da minha história, tô contando pontos. Mas vai ser bom porque vai martelar muita coisa. E as pessoas que passaram por aqui foram pessoas assim que trouxeram uma energia muito positiva, muita experiência. Assim, tem lives aqui que, nossa, para mim elas foram super significativas, assim, todas de uma certa forma, mas algumas que tocaram mais com o momento. Eu sempre falo muito das lives do André Traves, quando ele fala pra gente dessa questão da gente querer, sabe, disfarçar aquilo que a gente sente, tipo, como é a palavra que ele usa, que eu esqueci agora? Anestesiar. Isso, anestesiar, né? Por isso ele traz muitas coisas. O que você está anestesiando, né? Cada vício que a gente manifesta, a gente está anestesiando um sentimento. E a percepção e a visão dele naquela live foi incrível, assim, nossa, foi muito bacana. Então, olha quanto movimento bacana. E é bom depois a gente poder chegar e conectar e poder compartilhar isso juntos, assim, dessa forma, né? Porque é claro que isso tudo vai trazendo muito mais empoderamento e tem muita coisa boa que a gente quer fazer ainda, né? Na verdade, essa live aqui era para falar de você, né? Acabou virando de nós, mas tá tudo bem, porque eu... Mas que não tinha como não falar, porque se eu ia falar de amor próprio, né? Quando que eu comecei a construir todo esse amor, construir amor próprio, né? Se eu não tivesse essa conexão, né? Que eu acredito que é a conexão mais, vamos dizer assim, mais íntima que a gente pode ter com uma outra pessoa, né? Na verdade, porque no fundo, né, eu comecei a me ver através de você. Não tinha outro jeito, né, de eu me perceber de verdade, né, se não fosse através de você, né, se não fosse através da nossa, assim, da nossa dinâmica no dia a dia, né, porque é só assim que eu conseguia me ver de verdade e falar, pô, isso aqui que eu preciso mudar em mim, por isso que isso aqui não tá dando certo. Sim, Era conseguir ter essa viés de olhar para mim, né, através de você, né, pô, o Alex está fazendo isso, mas isso aqui me causou um sentimento, mas é isso aqui que eu preciso trabalhar, porque é isso aqui que tá, né, por isso que a coisa não tá dando certo para mim, porque eu não tava enxergando isso, né, por isso que eu falo que o relacionamento amoroso, ele é muito importante para a gente conseguir se ver de verdade, eu acho que é o relacionamento que mais importante, assim, nesse sentido, de a gente conseguir se ver de verdade mais intimamente. sim, com certeza. Mariane, deixa uma mensagem pra gente, vai, pra gente poder finalizar. Que legal ter uma live sua aqui no canal, viu? Eu assim, estou muito feliz com esse momento aqui que a gente está passando e a mensagem sim, que eu quero deixar é que, meu, a gente precisa realmente, né, trabalhar o amor no nosso dia a dia. Porque quando a gente tem, vamos dizer assim, objetivos na vida, a gente não pode desistir deles. E um que eu nunca desisti na vida foi de ter um relacionamento. Isso aí eu falei assim, eu tentei uma, tentei duas, tentei três, estou aqui, né? Estou, né, construindo hoje. Né? E não desista daquilo que você quer, sabe? Se você tem realmente um desejo do fundo do seu coração, não desista dele, não deixe ele morrer, né? Porque vai dar certo. Se você conseguir se trabalhar, se você conseguir, né, olhar mais para dentro de você, fazer a transformação, fazer a mudança que você precisa, ter certeza que vai dar super certo, não tem como dar errado quando a gente coloca amor em tudo que a gente faz. É verdade. E olha, eu acho que as pessoas que estão aqui com a gente até esse momento, elas mereceram ganhar uma leitura, pelo menos uma delas. O que que você acha? Rola? Não, com certeza, com Ah, certeza. então tá bom.
Então vamos fazer. Se fez sentido essa live para você, e eu acho que você está aqui com a gente até agora, fez sentido. Eu vou salvar a live agora. Deixa lá nos comentários o que que fez sentido para você, o que que valeu a pena essa live. E a Ariane vai se conectar com uma das energias de vocês e vai entrar em contato. E olha, pode ter certeza, depois vocês me contam. Mas para você que for fazer a leitura, venha bem neutro, tranquilo, deixa só fluir. Porque quando terminar, você vai perceber que funciona. Funciona mesmo, porque posso garantir, não é porque é minha esposa, tem muito amor no trabalho que ela faz. Eu sei porque eu estou aqui acompanhando os bastidores. E eu tenho certeza, vai te trazer alguns insights muito, muito bacanas, né? E como sempre, claro, eu agradeço muito a vocês que estão aqui, que estão acompanhando o canal. A ideia quando a gente trabalha conteúdo de autoconhecimento, gente, é desafiador, né? A gente é como se estivesse remando contra a maré, de uma certa forma, porque no momento onde a internet está cada vez mais agitada, incentivando os vídeos curtos, a gente é os malucos que faz os vídeos no mínimo 1h30, porque tem vídeo maior aqui, tá? Por isso até, na verdade, eu estou transferindo para o YouTube, e muitos vídeos estão sendo postados lá também, tá? A partir da semana que vem, ou posterior, eu vou entrar com um novo quadro aqui no Mindcast, que vai chamar Aula Master, e a Aula Master vai ser pontos específicos que eu vou trazer para vocês em formato de videoaula, tá? Vai ficar postado aqui. Na verdade, as aulas vão para o YouTube e a síntese vem aqui para o Instagram. Então, eu super convido vocês que estão acompanhando, que estão gostando do trabalho, tá? Assim, se inscreve lá no YouTube também, porque vai ter novidades muito bacanas por lá. E olha, sempre contem com a gente, tá? A gente está por aqui. Eu costumo sempre recepcionar todas as pessoas que chegam no canal, até mesmo para abrir um canal de comunicação. A gente bate um papo, a gente troca uma ideia. E eu tenho certeza que se eu puder ajudar de alguma forma, você sentir que faz sentido, aí sim a gente conversa sobre trabalho, sobre mentoria. Mas antes de tudo, o nosso trabalho ele tem muito a ver com a gente se ajudar mesmo, com a gente se conectar. Tem muita informação nessa página boa, muita informação que pode auxiliar, como em muitos outros lugares também, mas eu acho que acima de um trabalho é o nosso papel. Porque essa transformação que vocês presenciaram aqui de uma certa forma, ela tem uma reverberação muito grande na história dos nossos filhos, na cura da nossa ancestralidade. Gente, olha, eu não cresci com pai e mãe, a Ariane não cresceu com pai e mãe, minha primeira filha não cresceu com pai e mãe, os dois primeiros filhos da Ariane não cresceram com pai e mãe, e hoje a gente tem o Gabriel, que está aqui com a gente, que é onde a gente quebra essa tradição e esse padrão. E sim, um deles vai ter uma família, sim, porque daqui em diante o ciclo é outro. Então, sabe, todo esse conhecimento, ele transforma muito a vida da gente. Mas é algo que realmente, como a Ariane disse, você tem que estar realmente dentro porque você quer estar dentro, sabe? Porque você sente que tem um chamado ali, e tem uma busca. É muito comum mesmo, a gente não perceber o quanto que às vezes a gente valoriza tanto coisas materiais, e quando o investimento é na nossa mente, a gente acaba não tendo essa visão. Mas, gente, quanto custa a tua mente estar bem? Quanto custa você estar compreendendo os caminhos, você estar gerando movimentos? A tua paz é uma coisa assim que não tem preço. E a gente descobriu partes desse movimento com toda essa busca, com todo esse conhecimento que foi vindo para a nossa vida. Então, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Mindcast, tá? A abertura aqui, tem alguma dúvida, tem um insight, você conhece alguém legal que você fala, Alex, olha essa pessoa aqui, você vai ver uma pessoa bacana para você entrevistar. Não importa se o canal dela tem 300 mil, se ela tem 5, não é isso que eu estou buscando aqui. Então eu quero pessoas que se conectem, pessoas que venham de coração, que queiram trocar uma ideia legal, com humildade, com muito conhecimento, porque assim a gente se ajuda e cresce juntos, né? E obrigado, meu amor. Te amo muito, né? Agora dá para começar a live com formalidade, Ariane e tal, mas te amo. Bom ter você aqui. Você vai voltar aqui. Vai voltar aqui porque eu quero ter uns temas específicos com você. E, gente, muita gratidão, viu? Muita gratidão mesmo. Uma boa Gratidão, noite para todos gente. vocês. Tá? Deixa um comentário aqui embaixo na live, quem quiser a leitura. E amanhã a gente tem o quadro, segunda vez, em segunda edição do quadro, primeira live. Amanhã eu estarei com o Orlando, que inclusive está com a gente. E, bom, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, porque com as nossas energias positivas, nada que a gente tem intenção de fazer o bem dá errado. Então, as coisas vão fluir e vai ser maravilhoso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, meu amor. Gratidão, beijo. Te amo. Também te amo. Uma boa noite, pessoal, e até Boa amanhã. noite.